Nesta edição, o basquetebolista Carlos Moraes, no podcast MVP. O passado em Angola, a experiência na NBA e o futuro em Portugal. E o sonho de ainda chegar à Liga Norte-Americana. MVP, com Ricardo Brito Reis e Márcio Martins. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast MVP. É o vosso podcast semanal em português sobre a NBA. Eu sou o Ricardo Brito Reis, comigo, como sempre, Márcio Martins. Boas, Ricardo. Olá, Márcio. Tudo Olá. bem? Hoje saímos do estúdio e fizemos uma visita de estudo até ao Pavilhão da Luz, Pavilhão Fidelidade, para vir ter com o nosso convidado. O nosso convidado tem 31 anos, mede 1,93 m, é isso? Sim, é isso. Eu não sei se temos tempo para o currículo todo do nosso convidado. Destaquei aqui só algumas coisas. Ele é 4 vezes campeão do Afrobasket, uma vez campeão de clubes africanos, esteve presente duas vezes campeão. Tenho que rever aqui as minhas fontes. O Ricardo fazer mal o seu trabalho de casa. 2 vezes campeão de clubes africanos, esteve presente no Campeonato do Mundo de 2006, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 2008, MVP do Afrobasket em 2013. Dispensa qualquer tipo de apresentação. É o Carlos Moraes. Olá, Carlos. Olá. Tudo bem? Está tudo ótimo, graças a Deus. Carlos, obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar presente no podcast MVP. É um grande prazer poder receber-te no podcast. Nós tínhamos prometido aos nossos ouvintes uma edição especial de fim de ano e não podíamos desejar melhor convidado do que uma das grandes figuras do basquetebol africano, uma lenda do basquetebol angolano, Carlos Moraes, agora no Benfica. Portanto, antes de mais, Agora muito obrigado. Uma das figuras da nossa liga. Uma das figuras da nossa liga. E se calhar começava precisamente por aí, Carlos. Depois de uma carreira toda jogada em Angola, em 2 clubes, andaste a saltar de um lado para o outro entre o Petro e o Libolo, aos 31 anos abraças uma primeira experiência no estrangeiro. Porquê? Porquê nesta altura dar o salto e tentar uma aventura fora de casa? Antes de mais, agradecer pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E relativamente ao que me pergunta, pronto, eu achei que estava na hora de mudar de ares, estava na hora de ver algo diferente. É bem verdade, algumas pessoas perguntam-me porquê Portugal, porque não Espanha, porque não, sei lá, campeonatos mais fortes que existem pela Europa e não só, pelo mundo. Portugal, porque eu achei que seria uma liga interessante para eu testar tudo o que eu aprendi ao longo de todos esses anos, por saber também que Portugal, as equipas portuguesas, neste caso o Benfica e o Porto, jogam em competições europeias, o que acaba por ser não só uma montra, mas o grau de dificuldade acaba por ser também maior, e eu achei muito interessante esta oportunidade que apareceu e pronto, resolvi abraçar e vir para este desafio. Como é que está a correr a adaptação aqui a Portugal e ao basquetebol português? Bom, a adaptação a Portugal é fácil. Portugal é um país vizinho de Angola. Temos muitos irmãos portugueses em Angola, bem como muitos angolanos cá em Portugal, então tem sido fácil. Agora, relativamente ao basquete, um bocado difícil em alguns momentos, talvez porque em Angola joga-se um basquete diferente do que se joga cá em Portugal, mais agressivo, mais rápido. O basquete português é mais tático. O basquete europeu, de um modo geral, é um basquete mais tático, requer que a bola circule um bocado mais do que nós em Angola estamos habituados. O nosso basquete em Angola é mais à base de 1 contra 1, de isolamentos, e pronto, aqui é um bocado mais difícil e talvez a minha dificuldade esteja aí. Mas, de um modo geral, está a ser interessante. Também tenho estado a aprender muitas coisas e eu estou a gostar até agora. E em termos de competições europeias, era aquilo que esperavas? Jogar contra equipas da Europa de vários locais diferentes, portanto com basquete, um tipo de basquetebol se calhar diferente até do que tens aqui em Portugal. Essa adaptação que tens que fazer todas as semanas tem sido fácil para ti?
Sim, eu tento me adaptar ao jogo que temos no fim de semana ou à meio da semana quando são jogos europeus. E isto é assim mesmo, é assim em todo lado. Temos que nos adaptar ao jogo, às dificuldades do jogo que vamos ter e depois tentar ganhar. Falando da competição europeia, eu estou surpreendido pelo nível das equipas portuguesas, quer o Benfica, quer o Porto. Uma das coisas que eu ouvia muito antes de vir para cá era que as equipas portuguesas não tinham chances, que ficavam sempre na primeira ronda e não iam a lado nenhum, que jogavam apenas para cumprir uma formalidade. Mas eu depois de chegar aqui, eu noto que nós temos, quando digo nós, falo das equipas portuguesas, temos capacidade para ir muito mais além nessas competições. O Benfica conseguiu passar à segunda fase e tem sido competitivo em todos os jogos. Exatamente. Eu acho que ainda podemos fazer muito melhor. É necessário mudar a nossa mentalidade, irmos para os jogos e acreditarmos que apesar de as outras equipas terem orçamentos muito diferentes aos orçamentos que as equipas portuguesas têm, ir para os jogos e acreditar que é possível ganhar, é possível nós jogarmos de igual e decidir no fim, se possível, não é? Não acontece muitas vezes, mas eu acho que se a mentalidade for mudada, eu acho que as equipas portuguesas poderão ir muito mais além e sonhar com novos voos nas ligas europeias que vão aparecendo. Tu és uma autêntica lenda em Angola e também és um jogador muito querido em África no geral. Como é que foi recebida a tua contratação pelo Benfica, tendo em conta que o Benfica também é um clube muito querido em Angola? Olha, muito bem. Fui muito bem recebido e foi das coisas que eu mencionei várias vezes quando cá cheguei. As pessoas todas receberam bem, pessoas que não me conheciam, pessoas que já sabiam quem eu era. Todo mundo ficou muito contente por eu estar agora de águia ao peito, e pronto, foi desde o momento em que se tornou público, as pessoas cá em Portugal receberam todas muito bem. E lá em Angola? Em Angola foi um bocado diferente, muita gente não gostou, muita gente esperava que eu fosse para uma liga, como eu disse quando começámos a falar, esperava que eu fosse para uma liga mais forte, para a Espanha, para a Itália, para a Grécia, por aí fora, e não perceberam muito bem o porquê de Carlos Moraes estar agora em Portugal, que como muita gente pensa, é uma liga que não é tão forte quanto as ligas que eu mencionei. Então as pessoas não receberam muito bem, mas têm estado a compreender algumas coisas e a aceitar. Percebem que é um processo que estás a fazer de adaptação também a um basquetebol diferente? Exatamente. Dizer que eu não gostava de ir para uma equipa europeia onde eu chegasse e não tivesse minutos, onde eu tivesse, por exemplo, 5 minutos por jogo. Iria ser muito difícil mostrar o meu basquete. E eu acho que estando aqui no Benfica, uma equipa competitiva com grandes objetivos em que também eu possa dar o meu contributo, eu acho que é interessante eu poder mostrar o meu nível de basquetebol e poder evoluir também com o clube e individualmente também. Então as pessoas hoje em dia já aceitam, já suportam e têm dado força também. Tens recebido muitos bons incentivos também vindos de Angola? Sim. Sempre que há jogos, na minha página do Facebook e não só, recebo muitas mensagens de incentivo. As pessoas todas têm estado atentas a assistir aos jogos. Nós em Angola temos a BTV, passa a publicidade, e pronto, o povo angolano tem estado a acompanhar as minhas exibições e do Benfica também. Tu assinaste um contrato de 2 anos com o Benfica. Obviamente não te vou fazer a pergunta clichê quais são os objetivos, porque os objetivos do Benfica são sempre apontar ao máximo em todas as competições onde está inserido, mas e tu falaste um bocadinho dessa transição para a Europa. O Benfica está nas competições europeias. Sentes que é uma boa montra para ti, até para poderes abraçar um projeto ainda mais ambicioso no futuro? Sim, sem dúvida. É uma grande montra, não só para mim, mas como para os outros jogadores. Prova disso é que já aconteceram coisas muito boas, já fui contactado por algumas equipas, acho que não acho ético falar que equipas foram, nem do que se falou, mas já fui contactado por algumas equipas. Das tais ligas mais fortes. Exatamente, e pronto, eu acho que só por aí já está a valer a pena. E não só por ser uma montra, mas também por ter a oportunidade de competir com essas mesmas equipas. São equipas muito fortes que jogam em campeonatos mais fortes que o nosso e, como eu disse, tem sido bastante interessante. Ok, muito bem. Em relação à seleção de Angola, tu ainda és novo, 31 anos, ainda tens também objetivos e ambições com a seleção?
Sim, sem dúvida. Nós perdemos o último Afrobasket. Poderíamos ter ganho, mas as coisas não correram bem para nós na final. Não ganhamos e é algo que nós até agora não engolimos e queremos o mais rápido possível resgatar o título. Dizer que o povo angolano é um povo que está, entre aspas, muito mal habituado, está habituado a ganhar, e quando sai em segundo lugar, para nós, ou para o povo angolano, é uma derrota. Então nós, jogadores no ativo, temos essa responsabilidade de trabalhar durante a época nos clubes para quando chegar à altura, que é já agora no próximo verão, resgatar o título, que para nós vai ser de uma importância muito grande, visto que o próximo Afrobasket, a seguir a este, será daqui a 4 anos, o que para muitos de nós será o último. Ninguém sabe como é que as coisas vão correr, mas nós queremos já nessa Afrobasket resgatar o título e oferecer este troféu ao povo angolano. Muito bem. Mudando agora um bocadinho as agulhas e falando um bocadinho da tua experiência também na NBA. Em 2013 estiveste muito perto de entrar na NBA, fizeste a pré-época com os Toronto Raptors, estavas no grupo de 17 jogadores finais que disputavam as 15 vagas na equipa, acabaste entretanto por ser um dos 2 jogadores a quem calhou a fava de não entrar na equipa. Conta-nos um bocadinho como é que foi todo esse processo, a tua viagem para lá, para Toronto, esse primeiro contacto com a NBA, o sonho que tinhas de chegar lá? Bom, tudo começou muito cedo, antes da época da NBA ter acabado, a época 2012, 2013. Sim, antes de ter terminado, já tinha recebido um telefonema de uma pessoa. A intenção na altura era eu ir para os Denver Nuggets, só que entretanto o general manager da equipa acabou por sair, que é o Masai Ujiri. Pois ele acabou por sair, então as coisas ficaram um bocadinho atrasadas e ele teve de me encaixar nos Toronto Raptors, que foi a equipa para onde ele foi a seguir. Ele tem uma grande ligação com a África também, não é? Sim, e era uma pessoa que ele conhece-me já há muito tempo. Ele já treinou a seleção nigeriana e eu já joguei contra eles e por sinal ganhámos, e foi um dia em que foi um campeonato em que eu estive muito bem e pronto, nós sempre tivemos uma boa relação. Ao entender dele, naquela altura tinha sido o momento para dar-me uma oportunidade, então nós jogámos o Campeonato da África em 2013 na Costa de Marfim. Eles foram para lá assistir e pronto, estavam de olhos em mim. As coisas... No Afrobasket? Sim, no Afrobasket. Que foste MVP? Sim, que fui MVP. Pronto, foi um grande incentivo para mim, poder mostrar o meu basquete perante a figuras que normalmente só vemos pela televisão. As coisas correram bem e logo a seguir ao Afrobasket eu recebi um telefonema por parte deles a fazer-me um convite. Fui para lá. Inicialmente as coisas correram sempre muito bem. Eles sabiam que eu tinha acabado de ganhar um troféu individual importante e tinha acabado de ganhar também o Campeonato da África, então sempre trataram-me sempre muito bem e as coisas daí foram fluindo. Infelizmente, no final das contas, eu acabei por não ser dos 15 escolhidos, mas isto é assim mesmo. Na altura foi muito difícil perceber porquê, porque eu achava que tinha qualidade para lá estar. Na altura, no teu Facebook, na tal mensagem que Exatamente. colocaste, falavas de que sentias que se calhar precisavas de mais oportunidades para mostrar o teu valor. Exatamente. Eu acho que eu não percebia na altura porquê, mas agora acabei por perceber o que é que aconteceu. Na altura eu achei que não tive muitas oportunidades para mostrar que não era aquilo que eles procuravam. Eu achei que não tive espaço para errar. Eu achei que pronto, a escolha foi feita muito por coisas que eles já tinham na cabeça antes mesmo de nós começarmos os treinos. Sim. Mas pronto, eu na altura não percebi, mas agora percebo o que aconteceu. Muito recentemente, dias antes de eu vir para cá, para o Benfica, aconteceu em Angola o Basquete Sem Fronteiras. Pela primeira vez, para essa publicidade, e eu tive a oportunidade de falar com o Masai Ujiri outra vez e perguntar num fórum diferente. Sim. Perguntar o que é que se tinha passado, porque eu, durante esse tempo todo, nunca percebi o porquê de não ter tal oportunidade conforme eu achei que deveria. Desculpa interromper, eles na altura deram-te alguma justificação? O que é que eles na altura te disseram? Eles são sempre muito educados na forma como dispensam um jogador. O que me disseram foi que eu era um jogador bom, tinha muita qualidade. Prova disso é que
eles tinham-me convidado para ir para lá sem passar no Summer League, que é algo que é muito difícil de acontecer, principalmente para um jogador que não é conhecido no mundo da NBA, que é o meu caso, e que só por aí eu já tinha que me sentir feliz, mas que para aquilo que eles procuravam, na altura eu não servia. Então queriam dar dar-me a oportunidade de ir para outro sítio. Foi assim, exatamente assim que eles me disseram. Eles foram sempre muito educados e sempre me trataram muito bem nesse aspecto. E foi assim que me disseram que eu não iria continuar. Mas como dizia... E depois na tal conversa com o Gírio? Na tal conversa, o que ele me disse foi que nas 2 primeiras semanas depois de chegar, eu era a escolha principal. Mas deixei de ser porque as pessoas não sabem, mas o Kyle Lowry estava a pedir para ser trocado. Ele não queria ficar nos Toronto e por causa disso eles tinham que ter um base e não um extremo como eu. Okay. Por isso é que eles acabaram de ficar com o outro jogador, que é Julian Stone, que é um jogador de 2 metros, mas que joga 1, porque eles tinham que ter um backup no caso do Lowry sair e ficarem só com o DJ Augustine, que era o base na altura. Exatamente. Bom, foi a justificação que ele me deu. Ou seja, basicamente o Lowry decidiu o teu futuro na NBA. Exatamente. Ele não queria ficar por algum motivo, depois lá conseguiram convencê-lo a ficar, mas já eu tinha sido dispensado e pronto, acho que isso é assim mesmo. Okay. Carlos, e depois de toda essa experiência com os Toronto Raptors, é a equipa por quem tu torces na NBA ou tens alguma outra equipa? Bom, nem por isso, não sou fã dos Toronto Raptors, tenho um respeito... Do Kyle Lowry, né? Especialmente do Kyle Lowry. Olha, o Lowry por acaso sentávamos juntos num balneário e era das pessoas que mais falava comigo, que queria saber coisas de Angola, que gozava sempre comigo, tenho que ir a Angola. Eu dizia que nós em Angola temos praias muito bonitas e pronto, não tenho qualquer tipo de rancor. Não sou um grande fã dos Toronto Raptors, é uma equipa que eu tenho um carinho especial, é verdade. Conheço muitos dos diretores que trabalham por trás das câmaras e mandam mensagens, por exemplo, a felicitar quando faço anos, mensagens de Natal. Tenho um carinho especial, mas não é a minha equipa, não é a equipa por quem eu torço, não. Queres revelar-nos qual é essa equipa? Se é que há alguma? Sim, eu sou um grande fã dos LA Lakers. Porque eu sou fã Tem bom gosto, não é? Diz lá, mas tem bom gosto. Eu sou um fã incondicional do Kobe, apesar de tudo que se diz por aí. Agora não estamos tão bem no campeonato, é normal, é um período de transição. Mas há outras equipas que eu gosto muito de ver a jogar. Tem jogadores que eu tento aprender algumas coisas que eles fazem. Então sigo um bocado por tudo do que se faz e joga-se na NBA. Antes de falarmos um bocadinho sobre a NBA, uma vez que tu acompanhas e queremos saber também tudo o que tu pensas sobre a Liga, ainda falando um bocadinho dessa experiência, e falavas que tinhas partilhado o balneário e estavas ao lado do Lowry, partilhaste o balneário com grandes estrelas da Liga, o Lowry, o DeRozan, o Valanciunas e outros. O que é que tu aprendeste dessa convivência, embora tenha sido curta? O que é que aprendeste, o que é que tiraste dessa experiência? Bom, eles são estrelas mundiais, têm inúmeros fãs à volta do mundo, mas são pessoas muito humildes. São pessoas que eles não têm... Tu não olhas para eles e vês estrelado e vês... Não, são pessoas muito humildes, muito simples, e foi das coisas que eu mais me surpreendi, porque ao ver pela televisão nós pensamos sempre que são pessoas que vou chegar lá, não vão falar comigo, quando souberem que vim da África vão ignorar-me, e foi completamente diferente. Trataram-me sempre bem, gozavam comigo, e pronto, mandavam-me fazer coisas. Eu era o rookie no balneário. O que é que tinhas que fazer? Olha, já uma vez mandaram-me a um supermercado comprar bebidas e comprar não sei como é que se diz em português, peanut butter. Sim, manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim, porque eles gostavam muito. E depois de chegar lá, esqueci-me que não tinham dado o dinheiro. Então eu, em vez de comprar com o meu dinheiro, eu voltei a pedir o dinheiro. E eles olharam e disseram: olha, se tu não saís daqui 1 minuto, não pões mais os pés aqui no pavilhão. Então, pronto, foi das coisas que mais aprendi. Não importa o nosso nível, não importa a diferença que teoricamente existe entre nós e os outros. Nós temos que ser sempre humildes, temos que ser sempre a mesma pessoa e temos que nos dar bem com todo mundo, que desta forma só ganhamos. Neste momento,
ainda alimentas esse sonho de poder chegar à NBA? Vemos cada vez mais jogadores a chegarem aos 30 e muitos anos, a chegarem à Liga. Ainda alimentas esse sonho ou vês-te mais como uma inspiração para jovens angolanos e jovens africanos de tentar lá chegar? Bom, o sonho ainda continua, ainda tenho esse sonho comigo, essa grande vontade de jogar na NBA, porque eu acho que tenho capacidade para tal. Há poucos meses houve em Angola o Basquete Sem Fronteiras e encontrei muita gente que já conhecia, como o caso do Carlos Barroca, uma pessoa que eu gosto muito e conversa muito comigo também, e pronto, foi uma das pessoas que conversou comigo e mostrou-me que este sonho não deve desistir desse sonho. Ele conhece-me muito bem como jogador e pronto, estou a falar dele como exemplo. Sim. E disse-me que eu tinha capacidade para estar lá, tinha que estar no sítio certo, no momento certo, que é o que muitas vezes falta a bons jogadores que andam pelo mundo e não têm essa oportunidade. Então, pronto, eu vou fazendo o meu trabalho todos os dias, sempre não a pensar nisso, mas este sonho não morreu. Eu tenho essa pretensão de voltar lá. Hoje em dia estou mais organizado. Dizer que na altura, quando fui, eu não tinha um agente que me representasse durante o tempo que estive lá, e eu acho que isso também causou muita dificuldade, porque eu poderia sair de Toronto e ir para uma outra equipa qualquer, mas isso na altura não aconteceu. Hoje em dia tenho uma equipa de agentes e há contactos nesse sentido? Sim, há contactos. O ano passado, ou melhor, agora, quando houve o BWB em Angola, eu fui convidado para ir a uma equipa da D-League. Eu não aceitei porque não achei que seria uma boa opção para mim, porque eu não tinha uma equipa. Eu ia para o draft da D-League e tinha que ser escolhido por uma equipa qualquer. Eu não achei que seria uma boa situação para mim, eu e as pessoas que agora me acompanham, e então preferimos que eu viesse para cá, que fizesse uma basquete, que ajudasse a equipa a ganhar e a conquistar objetivos. E depois, no verão, logo se vê o que é que se pode conseguir. Okay. A NBA vai aumentar o número de jogadores no plantel e a D-League é também cada vez mais uma aposta. Vês também aí mais uma oportunidade para ti? Os teus agentes também estão a trabalhar para tentar encaixar-te numa equipa? Sim, sem dúvida. Eu acho que tudo passa por eu estar bem, sem lesões, ajudar a equipa onde jogo agora e fazer boas exibições, e tudo o resto vai ser muito mais fácil. Como eles me dizem, eu tenho que ajudá-los a ajudar-me. Então eu acho que se eu fizer a minha parte, eu acho que o resto também vai ser fácil, porque graças a Deus estou a trabalhar com pessoas bem relacionadas e que me podem dar aquele empurrão que eu acho que faltava. Tu, em termos físicos, és um bicho. Toda a gente diz, aliás, na altura o Dwayne Casey, o treinador de Toronto, dizia que tu tens um corpo talhado para a NBA, e é verdade, isso é unânime. Normalmente a marca dos 30 anos começa a ser uma altura da vida em que os atletas começam a ter mais algumas preocupações com o corpo. Que tipo de preocupações é que tu tens com o teu corpo no final dos treinos, nos jogos? É mais a base da alimentação. Okay. Eu não sou uma pessoa de muitas lesões, e algumas pessoas que a gozar porque não sou muito fã da pessoa em questão. Respeito muito, é um craque do basquete, é um ídolo mundial, que é o LeBron James. As pessoas comparam muito a ele porque ele é grande e acham que eu, para a posição em que jogo, também tenho um corpo mais ou menos parecido, apesar de não ser tão alto. Não sou uma pessoa de contrair muitas lesões, então a minha preocupação com o meu corpo tem sido apenas com a alimentação. Tento comer a horas, tento não comer fritos, tento não beber bebidas como é que se diz? Gaseificadas. Refrigerantes, exatamente. E estão a ouvir lá em casa, jovens que ouvem o podcast MVP, ouçam bem esta parte do Carlos Moraes. Pois, e tem sido por aí. Eu, graças a Deus, tenho uma fisionomia boa, que adquiri dos meus familiares. Apesar de não parecer, sou pesado, e então tenho mesmo de comer bem, tenho mesmo de alimentar-me bem, para depois, quando chegar ao campo, não sentir dificuldades. Okay.
Agora se calhar falamos um bocadinho da NBA. Tu já nos tinhas dito também, antes de começarmos a gravar, que gostas muito da NBA e segues muito. Já revelaste a tua equipa preferida, que é uma coisa que nós perguntamos sempre aos nossos convidados. E falaste da tua admiração em particular pelo Kobe Bryant. Porquê? Porque o Kobe? Bom, eu cresci... Choraste muito no final do ano passado, depois daquele jogo dos 60 pontos, ou não? Confesso que caiu uma lágrima, confesso. E confesso que sim, porque sou um fã incondicional do Kobe. Por tudo o que ele foi fazendo quando eu comecei a assistir a NBA, foi na mesma altura que eu também comecei a jogar basquete. E sempre foi a pessoa que eu olhei e disse: eu quero ser como ele. Apesar de sermos completamente diferentes no estilo de jogar, eu sempre quis fazer o que ele fazia. E não é muito por uma exibição ou outra, era por tudo o que eu via nele, que eu gostava, e pronto, fui seguindo até hoje. E é um fã que sinto muita pena de já não ter a oportunidade de poder jogar. O que é que mais admiravas no Kobe? Era que ele marcava a diferença pelos seus fundamentos. A experiência, se calhar, que ele teve, o facto de ter vivido na Europa também teve influência, mas muita gente fala da sua competitividade. Revês também nisso? Sim, eu sou bastante competitivo. Eu não gosto de perder nem num jogo de videogame. Eu vi aqui no treino, eu vi nem num jogo, competitividade. Nem num jogo de cartas. E é normal que algumas pessoas não percebam isso, algumas pessoas interpretam isso de uma forma diferente. Mas é um dos fatores que eu via nele e gostava muito, a sua competitividade. Não gostava de perder, gostava sempre de superar-se e ser melhor todos os dias. E eu revejo-me nisso, porque eu sou assim também. Mas gostava muito de uma coisa nele, que era o facto dele, a capacidade que ele tinha de criar o seu próprio lançamento, sem muitas vezes precisar de um bom bloqueio, precisar de um bom passe. Eu acho isso muito, muito bom num jogador, principalmente nos dias de hoje, que existem muitas ajudas, existem muitas defesas alternativas, e que quando o jogador tem recursos individuais para muitas vezes criar o seu próprio lançamento ou uma assistência ao companheiro, acho muito bom. Então, okay. Disseste assistência e Kobe na mesma sim, frase. Não sei se eu sei que o Kobe não era um grande passador. Mas pronto, eu acho que quando nós temos... Eu tive um treinador português, Luís Magalhães, vocês conhecem, que ele dizia assim: o basquetebol é 60% de basquete coletivo e 40% individual, porque nós temos que criar uma boa situação para o nosso colega marcar muitas vezes. E quando nós não temos a capacidade de criar um bom lançamento para nós mesmos, muito dificilmente vamos criar para o colega. Então eu acho muito bom quando um jogador tem esta capacidade individual de criar o seu próprio lançamento. Sim. Só consegues criar para os outros se conseguires desequilibrar individualmente. E há estratégias para tudo, menos para defender um contra um. Exatamente. Não podes antecipar um contra um, não é? Exatamente. Vê-se jogadores hoje que para marcarem pontos dependem de uma jogada, dependem de um bloqueio, e quando isso não há, ficam completamente apagados no jogo. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que se nós pudermos ter esta capacidade, tornamos-nos um jogador muito mais forte. Muito bem. Falaste do Kobe, que já não joga. E hoje em dia na NBA, que jogadores é que tu admiras? Bom, eu gosto muito do Kevin Durant. Sim, gosto muito dele. Não gostei muito do que ele fez, mas eu acho que ele teve... Não estou muito por dentro da situação, não sei que motivos ele teve exatamente para fazer o que ele fez, trocar de equipa. Porque eu acredito que na equipa onde ele estava ele podia lutar pelo título. Já esteve na final em situações diferentes, mas esteve lá, e eu acho que poderia ser mais uma equipa a lutar pelo título. E gosto de outros jogadores, respeito muito o LeBron James, não sou fã, não sigo coisas que ele faz, talvez por o estilo de jogo ser completamente diferente, mas respeito muito o que ele faz, respeito muito o jogo dele, e são jogadores que eu tento seguir e aprender coisas também. Então, vais torcer pelos Warriors? Numa eventual final Cavs-Warriors, sim. Vais torcer por Golden State? Sim, Golden State. Eu acho que os Warriors vão ganhar, mas acredito que eles vão ganhar, mas acho que vai ser muito difícil e eles vão ter que mudar algumas coisas. Viste este jogo no dia de Natal? Sim, vi. Pronto, o Stephen Curry teve apagado, não fez um jogo a Stephen Curry.
E eu acho que isso ditou o curso das coisas. Tivemos Kyrie outra vez a estragar o sonho o sonho dos Golden State, que era dar, se calhar, de presente ao seu povo, ao seu público, a vitória do jogo de Natal. Mas eu continuo a acreditar neles. Sei que vai ser difícil, mas vamos ver o que acontece. E achas que vai ser mesmo final Warriors-Cavs? Eu acredito que sim. Não acho que ali no Oeste ninguém consegue enganar. Não acho que as outras Warriors. equipas tenham pernas para... O jogo deles é muito rápido. Se os lançamentos exteriores estiverem a entrar, que é a grande base do jogo deles, eu acho que vai ser muito difícil para qualquer outra equipa acompanhar. Então eu vejo os Warriors na final. E no Oeste, achas que alguém para os Cavs? Os Raptors, Os Raptors, têm alguma Raptors. hipótese? Bom, os para Raptors, infelizmente, são uma equipa que ainda há dias estive a falar com um colega de equipa, que é uma equipa que na pré-época e durante a época joga muito bem, mas depois chega aos playoffs e tem uma série de problemas. Acontece já acho que há 2 anos. Sim. E pronto, até mostrarem o contrário, eu vou sempre achar que não terão pernas para acompanhar os Cleveland ou fazer frente. Então vamos ver o que acontece. Se eles conseguirem resolver alguns problemas que têm tido nos últimos 2 anos, talvez. Já agora, e puxando um bocadinho a fita atrás, tu que conviveste perto com o DeRozan, porquê que o DeRozan não lança 3 pontos? Meu? Não sei, olha, mesmo nos treinos eu lembro-me que era um facto, ele não lança dos 3 pontos. Mas ele, se estiver a pisar a linha, já lança. Sim, mas ele, se estiver sozinho nos 3 pontos, ele vai fazer um drible, depois 2 e vai lançar. Eu acho que nem ele mesmo tem tanta confiança. É uma questão mental. Eu acho que sim. Eu acho que nem ele mesmo tem tanta confiança que pode marcar dos 3. Por isso é que ele não lança. Por isso é que vê-se jogos ele a marcar 30 pontos e nem sequer um lançamento Sim, dos 3. É muito raro ver acontecer. É verdade. Falaste já dos favoritos para esta época. Jogadores, destaques individuais. MVP, achas que é de caras para o Westbrook? Bom, acho que sim. Aquilo é difícil de fazer, não é? Sim, se ele conseguir manter os números que tem agora, nem vai ser muito difícil escolher, porque ele está com números muito, muito altos, que eu acho que se ele mantiver esses números, muito facilmente será o MVP da época. E falando ainda dos jogadores, já falaste que Kevin Durant é um dos jogadores que mais aprecias. Consegues fazer um 5 dos teus jogadores preferidos da NBA? Ou é um exercício difícil para É muito complicado, mas pôr em posições? Sim, por posição. Estamos na altura, abriram agora as votações para o All-Star. Vamos imaginar que estás a votar para o 5 ideal da época. Ou para o 5 ideal do Carlos Moraes. É difícil porque eu nunca pensei nisso, assim, mas... Melhor base para ti? Bom, melhor base... a jogar a base, a ser um base. Sim. Ou como quiseres, daquilo que tu entendes que deve ser um base. Bom, a jogar na posição 1, o Westbrook, sem dúvida nenhuma, pelos números que ele tem estado a fazer. Eu acho que se formos a falar de um base, Chris Paul, acho que é o base de eleição para qualquer um neste momento. Mas Westbrook, pelos números que tem, eu acho que indiscutivelmente seria uma base. O meu 2. Eu não sei, isto agora é difícil. James Harden, Klay Thompson. James Harden tem estado a jogar. O James Harden também não tem estado a jogar mal. Com muitos turnovers, não. mas com imensos turnovers. Eu acho que se ele reduzir o número de turnovers, eu acho que vai fazer frente ao Westbrook também. Mas se calhar Klay Thompson, que é um jogador que eu também gosto muito, força muitos lançamentos às vezes, e eu acho que isso também acaba por estragar não só a estatística, mas também baixar um bocadinho, como é que se diz? Às vezes está a fazer boas exibições, mas como força muito, às vezes acaba por falhar muito, então tem que baixar um bocadinho a sua performance. Acho que às vezes acontece isso com ele, mas é difícil. É difícil porque eu nunca pensei, não penso nisso, em fazer um 5. O teu 3 seria Kevin Durant, é isso? Sim, Kevin Durant, sem dúvida. Punha o LeBron a 4 e se calhar a 5 punha DeMarcus Cousins. Gostas do Cousins? Sim. É bicho, é bicho, não é? É um bocado indisciplinado, mas é um bicho a jogar. Se calhar há aí um espaço para 2. Se calhar um Carlos Moraes cabia nessa equipa, não é? Achas que havia bola para ti ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se eu tivesse no 5 ideal, me pusessem umas bolas do canto, eu punha lá dentro, sem dúvida. Quem é que é o Carlos Moraes da NBA? Quem é que é o Carlos Moraes da NBA? Não há. Carlos Moraes é um só. Muito bem. Vamos terminar o programa desta semana, mais uma vez, com a nossa rubrica de fecho, que é o Se Eu Fosse. Até já.
No seu fosso desta semana, Márcio, um desafio especial para o Carlos. Sim, nós normalmente pedimos aos nossos convidados para vestirem a pele de uma personagem da NBA, mas como temos um convidado tão especial, nós vamos também fazer um seu fosso especial e vamos deixar isto em aberto. Vamos pedir-te, Carlos, para tu escolheres, portanto, é um seu fosse à escolha, tu podes ser o general manager ou o treinador que tu quiseres, e qual é que tu escolhias e o que é que esse treinador dizia para contratar o Carlos Moraes. Se tu fosses o tal, contratarias o Carlos Moraes porque... Bom, é um pouco difícil, mas... Podes ser o Giri, por exemplo. Não, Toronto não. É frio. Sim, é muito frio. É uma cidade que eu não gostei muito também. Mas pronto, acho que seria o Phil Jackson. Seria o Phil Jackson e contratava o Carlos Moraes e punha o Carlos Moraes a jogar a 2 e com certeza que ajudava os Knicks a terem melhores resultados. Quando o Melo quisesse passar a bola, quando recebesse um 2 contra 1, eu estaria no canto para pôr uma ou duas bolinhas lá. Estás a ver com o equipamento dos Knicks? Portanto, há bocado falávamos das assistências e do Kobe, agora falas do Melo, portanto irias rezar para que o Carmelo passasse a bola. Isto é assim, eu acho que... Porzingis, eu acho que eras capaz mais de receber umas bolas do Porzingis. Isto é quando o lançador, por exemplo, da equipa der confiança já ao homem que tem a bola mais vezes na mão, que pode marcar, eu acho que mais facilmente também recebes a bola. Falámos, por exemplo, no Kobe há pouco tempo. O Kobe, uma das pessoas que ele mais confiava, ou se não a que mais confiava na equipa, era o Derek Fisher, porque ele sabia que o Derek Fisher era, nos momentos decisivos, a mão não tremia. Então, eu acho que tudo passa por confiança. Então eu ia lá, pronto, o Phil Jackson punha-me lá a jogar a 2 e com certeza eu ajudava. Portanto, se fosses o Carmelo, passavas a bola a Carlos Moraes, porque Carlos ele não te ia deixar ficar Carlos Moraes é clutch. Carlos Moraes é clutch para fechar jogos. Sim, depois de pôr umas bolas lá dentro, com certeza que ele ia soltar um bocado mais a bola para eu também poder passar a bola para ele, não é? Estás-te a ver a jogar no Madison Square Garden? Sim, é uma cidade que eu gosto muito, uma cidade que já tive várias vezes. Tenho, aliás, muitos amigos em Nova York, então jogar no Madison dispensa qualquer comentário, e se pudesse jogar na NBA, os Knicks, acho que seria um bom fit, como se diz em inglês. Isso é uma traiçãozinha aos teus Lakers. Sim, mas porque os Lakers neste momento estão uma equipa com muitos jovens, muitos picks no draft altos, e eles têm que jogar e ganhar ritmo, ganhar experiência. Eu gostava de ir para uma equipa onde eu pudesse jogar, onde eu pudesse estar lá e não ser mais um. Eu acho que isso é importante, porque se não fosse por isso, acredito eu que para estar na NBA eu se calhar já estaria, não sei, estar lá mais um, não é? Estar na bancada de fato a ver os jogos, não sei. Agora, se pudesse estar numa equipa e jogar, para mim seria a cereja no topo do bolo. Phil Jackson, se nos estiver, aliás, estás-nos a ouvir certamente, tentar ultrapassar o fim do noivado, não é? Ele deve estar refugiado em casa. Ele aprendeu português só para nos ouvir. Sim, ele está, de certeza, está na cama em posição fetal a ouvir o podcast. Exatamente. E está neste momento a pensar nisso. Punha o Courtney Lee no banco e jogava eu. Courtney Lee, quem é esse? Não conheço. Carlos Moraes no 5 dos Knicks, parece-me bem. Carlos, muito obrigado mais uma vez por nos teres para já recebido aqui na Luz e teres tirado um bocadinho também do teu tempo para falares connosco. Foi um grande prazer falar contigo. Muito obrigado, eu igualmente. Foi um prazer para mim também falar para vocês e para os vossos ouvintes. E agora vamos ver o que é que a NBA nos proporciona nos próximos dias. Vamos ver se temos aí uma notícia do Carlos Moraes nos próximos dias, nos próximos meses. Quem sabe, se não temos, podemos anunciar aqui no podcast também essa boa notícia que seria Carlos Moraes na NBA. Sem dúvida, mas a NBA e não só. Eu acho que para o Carlos Moraes chegar à NBA tem de fazer boas exibições do Benfica, tem que ajudar o Benfica a conseguir alcançar os objetivos que tem pela frente. E agora vamos estar de olhos no nosso campeonato. Já este fim de semana temos um jogo importantíssimo para nós, visto que estamos a passar um momento não muito bom da época. Temos um jogo em casa muito importante e queremos ganhar, queremos jogar bem. Eu acho que isso também vai ajudar ao Carlos Moraes a continuar a sonhar com uma possível ida à NBA ou um possível approach ao Phil Jackson para que me ponha na equipa. Muito bem, Carlos, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer. Igualmente, obrigado.
É tudo por esta semana, ponto final no podcast MVP. Márcio, é o último programa do ano. Queres desejar alguma coisa aos nossos ouvintes? Como habitualmente, boas festas e bons cestos. Bons cestos então. Contamos convosco na próxima semana. Até lá. Próxima semana. Até lá.